e leia em voz alta. 1 Josué 13, 1 e 2. Pode ler, irmão. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe: o Senhor já está velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta, todos os termos dos filisteus e toda a Jesus. Amém, irmão. Obrigado. Pode se sentar. Então, veja bem, havia terras que ainda faltavam conquistar. Mas, no entanto, irmãos, o que aconteceu foi que os israelitas, quando entraram em Canaã, eles foram se acomodando. Olha, eu conquistei aqui, conquistei mais um pouquinho ali, conquistei mais um espaço lá, mais um território, enfim. E já está muito bom para nós isso. Eu não quero conquistar mais nada. Ah, mas espera aí, tem inimigos lá que faltam conquistar ainda. Mas não, eles se acomodaram e não quiseram mais saber de conquistar. Eles resolveram, aquilo que eles conquistaram já era suficiente para eles. E o que aconteceu? Eles deixaram a região da Filístia e deixaram os filisteus habitando naquele território que pertencia a eles. Irmãos, e aí o que acontece? Passam-se os anos, e o que acontece? Aquele povo filisteu começaram a crescer e se multiplicar. E foram crescendo. E eles tinham uma particularidade. Eles eram um povo, e por isso que volta lá quando os espias falam quando nós fomos naquela terra, nós vimos gigantes. Irmãos, estudando mais detalhe a vida dos filisteus, eu descobri que eles eram um povo que tinha uma estatura que era fora do comum. Pensa numa pessoa que tem um grupo de pessoas que tem um DNA diferente. Eles tinham alguma coisa diferente. A Bíblia relata que esses filisteus eram homens de grande estatura. Só para vocês terem uma ideia, esse Golias, ele tinha algumas medidas que eram extremamente diferentes do padrão normal de um homem atual. Veja bem, irmãos, eles tinham, o Saul, segundo a Bíblia, tinha mais ou menos, aproximadamente, ququase 2,5 metros de altura. Então você imagina esse teto aqui, era alguma coisa mais ou menos parecido com isso. Irmãos, esses são detalhes de Golias. Ele tinha uma armadura e um capacete que pesava cerca de 60 quilos. A sua lança desse soldado Golias, ele tinha mais ou menos 3 metros e ela pesava 7 quilos, segundo a Bíblia. Então, veja só, essa era a característica do povo filisteu. E o que aconteceu? Lá em Josué 13, 1 e 2, Deus falou: vai e destrua esse povo. Mas eles não obedeceram e não fizeram isso. E sabe o que aconteceu? Os filisteus cresceram, se multiplicaram, o vizinho deles, e depois acabou virando uma pedra no sapato deles. Porque assim que eles bobeavam, os filisteus invadiam e queriam destruir e eliminar o povo de israelitas. Irmãos, eu faço um parênteses sobre essa história para ministrar a sua vida numa palavra nessa manhã. Eu quero que você saia desse auditório hoje, dessa manhã, com algumas palavras e com algumas verdades. Eu não sei para quem caberá, mas Deus deve estar falando contigo. Irmãos, nós devemos cortar certos problemas pela raiz, para que não venhamos a ter que enfrentar esse problema gigante lá no futuro. Existem certas situações, certas particularidades, certos detalhes que nós temos que eliminar pela raiz. Porque se nós não eliminarmos, você vai enfrentar um problema gigante lá na frente. Ou seja, a coisa vai estourar lá na frente. A bomba vai estourar lá na frente. Então há certos problemas que têm que ser eliminados quando está começando. E o que aconteceu? Os israelitas não eliminaram o problema pela raiz e deixaram os filisteus crescerem com eles. E aí nós agora transportamos toda essa situação para alguns anos mais para frente. Segundo o texto que foi lido, o que aconteceu?
surge então um confronto entre os israelitas e os filisteus. E aparece no meio deles um homem chamado Golias, quase 2,5 metros de altura, sua armadura 60 quilos, sua lança 3 metros, pesando 7 quilos. E naquele tempo, meus irmãos, havia um acordo que fazia com que uma batalha pudesse ser resolvida entre 2 homens e 2 guerreiros de cada nação. Ou seja, em vez de os exércitos se confrontarem, havia um acordo onde poderia um homem de uma nação, um guerreiro, e um guerreiro de outra nação se confrontarem num duelo, e quem vencesse aquele duelo, a guerra estaria declarada o vencedor ou o perdedor. Então, surge na vida dos israelitas, do povo de Deus, um homem chamado Golias, lançando um desafio ensurdecedor. O desafio é o seguinte: olha aqui, os israelitas, vocês me arrumem um guerreiro no meio de vocês para lutar comigo. Eu quero enfrentá-lo e eu quero fazer uma proposta para vocês. Se esse guerreiro vencer a mim, nós filisteus seremos escravos de vocês. Porém, se eu vencê-lo, vocês serão meus escravos. Irmãos, quando ele chegou no arraial, no campo de batalha, fazendo esse tipo de proposta para os israelitas, irmãos, a Bíblia diz que os israelitas tremeram, ficaram assustados, eles ficaram preocupados, eles ficaram pessimistas, falaram: e agora? O que nós vamos fazer? Irmãos, esse Golias era uma verdadeira máquina mortífera. Você que assiste esses filmes violentos, e eu não aconselho assistir, porque não é bom para ninguém, dizem que esse Golias possivelmente era um guerreiro tão forte, tão alto, e tão preparado para a batalha, irmãos, que naquele tempo não era o tempo de hoje, onde se usa metralhadora e outros tipos de guerra. Naquele tempo o confronto se resolvia às vezes na mão, um confronto pessoal. Então esse Golias possivelmente conseguiria eliminar 10 a 12 soldados comuns de uma vez só. Então imagina um desafio desse. Era uma coisa muito difícil. Israel estava apavorado, não sabia como fazer e como resolver essa situação. Irmãos, só que tem o seguinte: havia no meio de Israel um pequeno jovem chamado Davi. A Bíblia fala um pouco sobre ele. Ele era de pequena estatura, tinha entre 15 e 18 anos, não há muito detalhe sobre isso. Irmãos, e a vida de Davi está narrada em 1 Samuel 16, 11, 12 e 13. Alguém pode ler para mim? 1 Samuel 16, 11, 12 e 13. Sobre Davi. Quem abriu essa palavra, que tiver uma voz alta e forte, pode ler.